Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast com Brigadeiro. Leve alegria, leve brigadeiro com você. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Natália. Sim. E a gente teve contato com ela, assim, presencialmente no nosso evento do Brigadeiro Day. Isso. E ela tem algo para nos contar que foi muito impactante para nós quando ela postou uma foto no Brigadeiro Day e relatou, né, a história Sim. de vida dela. E a gente quis trazer essa história para vocês também não ouvirem de tão boa que é. Então, seja bem-vinda, Natália. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Com certeza você precisa assistir até o final, porque algo especial vai ser falado ao seu coração. Não é verdade, gente, Natália? É importante, fica até o final, porque eu tenho certeza que aqui vai ter uma mensagem para você. Que bom. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada. Você é daqui de São Paulo? Sou daqui de São Paulo. Que região aqui? Eu moro perto do Parque Serete, no Tatuapé. É, Zona Leste, né, de São Paulo, para quem não conhece. É bom explicar, porque eu não conheço. Eu venho pra cá. Não é daqui, né? É, mas eu tô aprendendo aí, andando por aí e tudo mais. Então você sempre foi da região aqui mesmo? Cresceu aqui? É, sim, cresci aqui. Na verdade, eu morava no Arthur Alvim, né, que é bem distante. Sim. Em relação ao Tatuapé. O Tatuapé já é um pouquinho longe daqui, mas o Arthur Alvim é mais. Mas, assim, sou daqui. Aliás, essa região aqui onde a gente tá, eu vim hoje, assim, eu falei assim, ai, que nostalgia. Às vezes eu sinto falta desse ambiente aqui, porque eu frequentei muito a região. Olha também. Só, que legal. E você trabalha com o quê? Hoje eu trabalho com brigadeiro, né, com confeitaria, mas mais especificamente com brigadeiro. Mas eu já fiz muita coisa nessa vida. Eu sou um bombrilzão, assim. Não tem ideia E da como que quantidade foi de que chegou de você querer começar a ser confeiteira? Cara, na verdade, assim, ó, a gente tem tempo, né? Porque é uma história meio Sim, longa. Eu vou pode ficar à tentar vontade. resumir. Na verdade, até a gente tá em 2022, né? Em 2021, eu juro pra você que o meu brigadeiro era aqueles, tipo, pedra, sabe? Que você bate assim, ele, era muito duro. A pessoa que fazia brigadeiro na minha casa era o meu irmão. E a gente sempre roubava, ele sempre ficava pé da vida com a gente. Quem não gosta de comer, né? Vai fazer, é difícil, né? Sim. E aí, na verdade, foi assim. Eu estava frequentando, né, a igreja que eu tenho ido agora. Comecei no ano passado, no meio do ano passado, e eu conheci uma pessoa lá, né? E aí, virei muito amiga dessa pessoa. E aí, quando foi dezembro, essa pessoa falou assim pra mim, vamos montar uma brigadeiria online? Olha E eu só. sou, tipo, eu sou muito doida, assim. De Tipo, fazer brigadeiro em casa e revender. Que legal. E eu sou muito assim, eu mergulho muito em tudo que eu faço. Sim. E aí, essa pessoa já disse ela que já tinha tido uma confeitaria, tal. Então sabia fazer. A pessoa sabia fazer, era um brigadeiro maravilhoso e Sim. tal. Aí ela chegou pra mim e falou assim, olha, a única coisa que eu não quero é lidar com clientes, porque eu tive problema no passado, uma história Sim. que ela viveu, na confeitaria que ela teve. E aí ela falou assim, ó, você faz tudo. Você só não vai precisar fazer o brigadeiro. Eu falei, amém. Eu gosto de Perfeito. planilha, eu gosto de burocracia, eu gosto de resolver problema. Eu falo Você que fica no atendimento do eu sou a louca da cliente e tudo pesquisa. mais. Se você olhar o meu celular, ele é cheio de aba aberta, assim, porque eu gosto de pesquisar muita coisa. Sim. Você quer achar alguma coisa na internet mais barata, pede pra mim que eu acho pra você. Olha tipo que assim, legal. Você vai, pesquisa e vai a fundo. Vou. E aí começamos em dezembro. Como eu não quero ser processada, né? Eu vou contar a história de uma outra maneira, né? Mas assim, quando foi janeiro, final de janeiro, a gente teve algumas situações aí que aconteceram, tal, né? A sociedade precisou de se desfazer, essa Sim. pessoa não tem mais contato. E aí eu falei, misericórdia, Senhor, que eu vou fazer o que eu vou agora? fazer agora? Porque E você assim, não tinha aprendido a fazer brigadeiro até então? Não, eu vi a Você pessoa contando a história, eu fazendo. achei que ela tinha ensinado você a fazer. Não. Não, Depois... eu só vi ela fazendo tudo. Sim. Mas assim, ó, como eu falei, eu criei a marca, eu criei o logo, o Instagram, E as você redes atendia sociais. as pessoas, tudo. Exatamente, eu fui fazer todas as outras coisas menos o brigadeiro. Sim. Então assim, às vezes eu via a pessoa fazendo, porque a gente fazia na minha casa. Então assim, a minha casa era a meio nossa de produção cozinha. ali. Exatamente, toda a matéria-prima ficava lá. E assim, como eu não tinha muito conhecimento, a gente comprou o chocolate mais caro que tem no mercado da confeitaria, que é o Calebo.
Cara, tudo que você puder imaginar da Calebo a gente comprou. Tipo assim, eu Fizeram acho que um grande investimento. eu não tinha um puto. Uhum. Essa é a verdade, eu não tinha um puto, porque eu tive um restaurante, esse restaurante faliu, eu tive que vender ele. Eu vou chegar lá, gente, mas calma, vamos por partes. Não, claro, pra gente entender todo o contexto, fica à E vontade. aí, assim, eu não queria muito ir para essa área de alimentação de novo, tal. E assim, realmente eu não tinha dinheiro, mas eu tinha limite de cartão de crédito. Então a gente investiu entre 8 e 10 mil reais. Nossa, vocês investiram muito. Muito, E pra né? ter um retorno desse lucro, leva-se meses, Meses, não é? muitos meses. Quando você já tem experiência, você já sabe fazer o trabalho em si, Fica mais fácil, é mais né? fácil. Mas quando você não tem, que foi o meu caso, que eu tive que aprender a fazer o brigadeiro. Então, cara, Foi eu um bati. processo, né? Exatamente. Eu bati muito a cabeça, assim. Mas daí você aprendeu. Aprendi, E né? quanto tempo, Senão eu não mais tava ou aqui, menos? né? Aprendi. É, porque todo mundo deve estar naquela expectativa, meu Deus. É que assim, na verdade, o que acontece? Eu acho que eu aprendo todos os dias, né? E com o brigadeiro, é treino, né? Trabalhar com É se confeitaria, dedicar, né? E você tá ali, perseverante, vai ter dias que não vai ser tão bom, vai ter dias que vai ser excelente. sim, E aí aprendendo com os erros, né? Exatamente. E quanto tempo faz mais ou menos, desde que então você começou? Então, eu comecei... O que aconteceu? Isso aconteceu em janeiro. Em fevereiro, foi quando eu me vi na situação, falei assim, aí, Deus, eu tenho quase 10 mil reais de estoque aqui de chocolate, eu vou fazer o quê? Em 2021? Era esse ano agora? Esse ano. Nesse Esse ano. ano. Esse É ano, recente. menina, é recente. É recente. E aí eu comecei a fazer muita oração, assim, falar, meu Deus do Se céu. entregar pra Deus, Falei, dar uma luz, não, né? total, porque assim, eu falei, pensa, eu tô sem trabalhar, efetivamente, há 4 anos, desde que eu tive essa situação com o restaurante. E aí eu falei assim, cara, eu não tenho como pagar de 2 a 3 mil reais de fatura por mês. Falei, meu Deus do céu, tá até me dando uma sensação de dor de barriga quando eu penso, gente, que é surreal, Sim, assim. Você tenso, fala, né? você já não tem o dinheiro para você, E tem aquela dívida que... de viver a sua vida, Sim. e você ainda assume uma dívida que, é grande, né? Quem é que tem 2 mil, 3 mil reais para pagar todo mês, Sim. né? Assim, sobrando. Não tem. E aí, cara, eu comecei a fazer muita oração, fiz jejum, entreguei nas mãos de Deus, falei, Senhor, o que o Senhor quiser, eu vou fazer. E aí, aí Deus falou assim pra mim, falou, olha, eu abri essa porta pra você. Essa porta é pra você. Quem vai te capacitar sou eu. Então, assim, né, eu entendi, ok, Senhor, tá entregue nas suas mãos, você me capacita, porque se for depender de mim, vai ser a pedra que eu fazia até 2021, porque não é mentira minha, sabe? Tipo, Você cara, tinha dificuldade, mas muitas tinha. pessoas têm, né? A gente acompanha isso, a gente ajuda as confeiteiras em casa e é difícil, a gente sabe que não é fácil fazer um brigadeiro. Um bom brigadeiro não é Sim. fácil mesmo. Eu acho que o mais difícil, né, é o ponto. Sim. É você achar o ponto de cada processo, né? Se você quer usar o de bico, se você quer usar para rechear, se você Pra quer enrolar, bolear. sim. E aí, assim, eu comprei um curso. Gente, vou dar uma dica pra vocês. Não saiam comprando cursos, tá? Porque, eu sou, como eu falei, eu sou muito alucinada. Eu gosto muito de pesquisar, eu gosto muito de Sim, aprender. é bom uma boa indicação, já conhecer e acompanhar o trabalho da pessoa, né? Cara, eu aconselho, assim, veja muitos vídeos. Tem muito conteúdo gratuito, entendeu? Tem sim. muito conteúdo de graça que você pode assistir. Você não precisa sair comprando curso nenhum. É que eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. Então, assim, eu já queria sair sabendo fazer. Sim. Sabe? E eu acho que a gente precisa respeitar o processo. É né? tudo um tempo, né? A gente conheceu a Natália porque você esteve no nosso Brigadeiro Day. Isso. Como que você ficou sabendo do nosso Brigadeiro Day? Então, o Brigadeiro Day, na verdade, é assim. Eu tenho uma amiga de faculdade, né? Eu sou formada em marketing. Trabalhei muitos anos na área. É legal, você une isso totalmente ao seu trabalho Exatamente. hoje, né? Por isso que eu falei que eu gosto mais de resolver problemas, eu gosto mais até Que é desenvolvimento da de sua área marketing, ali do marketing, sim. né? Então, Total. por contato da sua amiga, ela falou do evento. Isso, ela pagou parte da faculdade com pão de mel.
E aí, quando eu tive o restaurante, ela era uma fornecedora minha de doce, né? Então, assim, é uma pessoa que também tem uma história super bacana e tal. E ela... Quando eu comecei a empreender na área de confeitaria, eu comecei a pedir algumas dicas, algumas ajudas, né? Sim. E sempre que eu via algum evento da área de confeitaria, eu passava para ela. Então, quando ela viu o Brigadeiro Day, ela mandou para mim. Falou, Que amiga, legal. vamos, se inscreve, você vai junto comigo. Aí eu falei, beleza. Porque, assim, para mim aparece muito anúncio, né, relacionado da área. Mas esse, especificamente, por algum motivo, não apareceu. Olha só. Então, assim... Foi através do convite dela. Eu vejo que Deus usa muito as pessoas, Sim. né? E ela também é uma pessoa, né, que tem a mesma fé que eu. Então, eu vejo muito Deus usar, né? Sim. E aí, eu fui menina, sem entender o que era. Eu falei, brigadeiro dei, é brigadeiro. Tem a ver com brigadeiro, eu vou, só vou. É. E aí, eu fui no evento, foi muito legal, tinha aquela máquina lá que a gente ficava girando. Foto, Foi... teve muita coisa, gente. foi muito bom. E pra quem perdeu, vai ter ano que vem, ok? E a gente tem uma dica aí, uma surpresa, que vai ter muito mais dentro de um ano. Que top. E a gente pensa em levar pra cidades o Brigadeiro Day. Ah, que legal. A gente fazer vários eventos aí, tipo quem uma sabe, turnê, né? vai pra sua cidade. É um dia muito especial, né? A Natália tá contando aqui, teve muita coisa, né? Sim. Teve stands de várias empresas, teve aula, né, também. Sim. De brigadeiro. Teve palestras sobre venda, né, sobre empreendedorismo. Então, é um dia de crescimento. Sim, total. Foi muito... Teve algumas coisas ali, embora eu, né, faça muito curso, pesquise muito, estude muito, sempre tem algum conteúdo que a gente não conhece. Que né? A gente aprende, né? Eu acho importante a gente estar nesse tipo de evento, porque a gente se atualiza, a gente faz conexões, né? Se não fosse esse evento, eu não estaria aqui podendo falar do que aconteceu comigo e poder mostrar para outras pessoas que, gente, é possível, né? É possível no sentido, assim, não falo só necessariamente com brigadeiro, mas no meu caso foi com brigadeiro, mas é a gente persistir, né? Na busca e ir atrás. Perfeito, muito legal. E você postou uma foto, e você pode relatar um pouco o que você era nisso que eu queria chegar. Nessa publicação? Então, na verdade, assim, né, falando sobre Deus usar as pessoas, né, eu achei muito peculiar, assim, né, porque você fala assim pra mim, foi meu chefe que viu, né, a postagem e tal. E aí, vindo pra cá hoje, né, pra fazer a gravação, eu tava pensando, eu falei assim, mas gente, eu não marquei. Eu não marquei eles na publicação. Eu marquei quando eu fiz o story desse vídeo que eu falei que a gente fica rodando lá na máquina e tal. Mas nessa publicação em específico, não foi uma coisa assim, eu fiz para me promover, né? Eu fiz para que eles vissem. Intenção, assim. Não, foi uma publicação mesmo que eu senti no meu coração para compartilhar, porque coincidentemente... No dia, que é o dia do Brigadeiro, também é o dia de prevenção ao suicídio, né? Que é 10 de setembro. E aí, o que acontece? Quando eu tive esse restaurante, a gente abriu em 2014 e a gente vendeu, né, em 2019. Final de 2018, em setembro, coincidentemente em setembro. Foi quando eu entrei em ideação suicida. Eu comecei a planejar a minha morte. Porque, assim, cara, pra mim aceitar o fracasso, aceitar que meu restaurante estava falindo, todas as experiências malucas que eu passei ali dentro, surreais, assim, tipo, gente, tem que ser muito podcast pra contar essa história. Tipo, não dá tempo de contar aqui. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que aconteceu muita coisa surreal. E aí, enfim, né, aconteceu isso. Eu fiquei realmente muito mal. Eu fui internada, fiquei 50 dias numa internação psiquiátrica, né, num hospital psiquiátrico. E desde que eu saí de lá, assim, eu venho vivendo um processo. Eu vivo esse processo até hoje, né? Ele não terminou. Hoje, graças a Deus, eu tô aqui, eu tenho condições de estar aqui falando sobre isso, mas houve um tempo em que eu não conseguia sair do sofá, nem da cama, não escovava o dente, não tomava banho. É um processo, né? É um processo e é doloroso. E não é fácil de lidar, né? Não. É assim, cara, é incrível. Mas até quando você tá na lama, assim, você precisa ter coragem. Porque para você fazer um processo
de cura e de tratamento, né? Você aceitar que você precisa tomar medicação, você aceitar que você precisa de um profissional cuidando de você, dizendo ali coisas que você não quer ouvir, cutucando feridas que você não quer abrir. A gente joga muita coisa para debaixo do tapete, entendeu? E aí que eu vim nesse processo, e aí, gente, eu falei que eu sou... Como que é que eu falei? Eu falei que era bombril, né? Multitarefa. Eu já fiz realmente de um tudo, assim. Então, nesse processo, eu tentei ser Uber, porque eu amo dirigir, eu gosto muito de dirigir. E eu falei, cara, vai ser fácil ser Uber, porque, eu gosto de dirigir, eu gosto de conversar com as pessoas, né? Eu sou simpática, eu sou carinhosa. E fiz por uns 3 meses, e aí eu comecei a surtar. Porque era muito difícil para mim sair de casa, né? Estar na rua. A partir do momento que eu estava na rua, ok, até fluía. Já mexia um pouco com você, né? Mas quando eu tinha que, assim, pensar em ir pra rua era bem difícil. Depois disso, eu fui tentar fazer artesanato, trabalhar com MDF, porque eu também amo MDF. Eu gosto muito dessa coisa criativa. E na clínica foi onde eu aprendi, porque na clínica, além das terapias convencionais, a gente tem terapia ocupacional. Atividades, né? Exatamente. E aí, fiz isso, eu sou coach, eu sou programadora neurolinguística. Que legal. E trabalhei com isso também, mas nenhuma delas deu certo. E aí, gente, o que aconteceu? Esse Tudo levou fato como muito louco. experiências, Não, né? é assim, não foi escolha minha. De verdade, não foi escolha minha trabalhar com brigadeiro. Com certeza, se fosse uma coisa assim que eu tivesse que parar para pensar e falar assim, vou fazer alguma coisa na área de alimentação. Primeiro que eu não ia ser na área de alimentação, porque como eu falei, desde o restaurante eu não queria. Um trauma naquilo, né? Não é nem só pelo trauma das experiências que eu vivi ali, mas é muito também pela questão da alimentação em si. Porque você empreender na área de alimentação é complicado. Muita responsabilidade, muita né? responsabilidade. Tem que ter muito cuidado. Exatamente. Sim. Então, assim, eu sei o quanto era trabalhoso, né? Com as questões, né, de higiene, os processos e tal. Então, eu falei, não sei, né? E aí, cara, e principalmente o brigadeiro. Tipo, meu pai falou pra mim, eu poderia imaginar tudo, menos você trabalhar com brigadeiro, sabe? Que incrível. E aí que acabou acontecendo isso, eu falei, cara, que muito louco, assim, né? Deus abre portas que a gente não imagina. E o brigadeiro acaba sendo uma terapia pra você. Exatamente. Né? Quando você tá ali na cozinha, tá produzindo. E aí, é assim, né, gente? É terapia, assim, porque as pessoas acham que falam assim, não, artesanato é terapia. Não, brigadeiro é terapia, é gostoso. Gente, tem hora que não é gostoso. Tem as suas dificuldades? Pô, tem hora que você vira o cão, que você fala, você teve mó trabalheira lá e você vai ver, o brigadeiro não deu ponto. Ou então você terminou a encomenda, faltou meia dúzia de brigadeiro. Sim. Cara, tem umas horas que você fala... Mas eu vejo que é muito um teste de paciência, né? E é uma coisa que você precisa ter delicadeza também, né? Não pode pegar de qualquer jeito, querer enrolar, não vai dar certo, não vai fluir. Olha, eu vou te confidenciar uma coisa, eu já quebrei muita espátula. Porque eu ponho muita força na hora de fazer o brigadeiro aqui, com a espátula na panela. Sim. Eu ponho muita força, eu já quebrei várias. Agora eu achei uma que parece que bem ela isso, vai... bem Não, firme. eu paguei uma graninha nela pra ela, entendeu? Tipo... Não, essa daí tem que durar, gente. Porque dá limão, né? Eu falo assim, tem hora que a gente mexe, fortalece os seus braços, né? Cara, você tem que ter técnica até pra mexer no brigadeiro, porque o braço cansa, a mão cansa. Eu não tô usando hoje, mas eu tenho uma pulseira aqui que eu uso pra não sentir tanta dor, pra seu descansar. braço, né? Que é um esforço ali, não deixa de ser repetitivo, exatamente, né? O trabalho e tudo mais. Mas um trabalho que edifica, né? Sim. Com certeza tem edificado a sua vida. Pelo seu testemunho aí que você está partilhando, dizendo para nós, né? Bem legal. No dia 10 de setembro que aconteceu o Brigadeiro Day. Então, o dia do combate ao suicídio. Prevenção, né? A prevenção, né, contra o suicídio, porque a vida, ela é muito boa de ser vivida, né? E existe sempre uma porta de esperanças. Sim. Mesmo quando tudo parece perdido, né? É bonito você falando, porque eu fui refletindo, né? Uma área que você jamais imaginou, né? Que poderia se tornar até uma área, assim, você recusava, não queria, né? Mas hoje é onde você está caminhando, né? Então,
vai de encontro ali um pouco com a sua história, né? E traz um sentido significativo, né? Para aqueles que estão em casa acompanhando que está passando por uma situação dessa, né? De tristeza, de depressão, de angústia, entender que não é a saída à morte, né? Sim. Nós temos ali o ar que nós respiramos, então temos a todos os dias uma chance de recomeçar, não é mesmo, Natália? Sim. E penso que você é a prova disso. Você disse que fez terapia, buscou ajuda. Ainda faço. Ainda faz? Ainda faço. Olha só, Ainda isso faço. É muito importante, né, Natália? Você vê que hoje você estaria onde você está sem toda essa ajuda que você teve? Não. Sem a terapia que você faz? Não. Na verdade, assim, Andresa, foram duas coisas, né? Óbvio que a terapia ela se faz necessária, a medicamentosa e a terapia cognitivo mesmo, porque na verdade, assim, na maioria dos casos, o que vai realmente trazer uma qualidade de vida e, entre aspas, resolver, porque a gente diz, não, a medicina diz, né? Sim. Que são transtornos, né? Na verdade, não são doenças, são transtornos que não existe uma cura. Você vai aprender a lidar com aquilo, Sim. né? Mas de verdade mesmo, assim, o que me sustentou muito foi sentir que eu tinha Deus ali comigo todos os dias. Foi a fé, né? Foi a fé. Foi sentir que, Jesus Cristo estava ali, ó, me dando a mão, falando, eu vou te tirar desse poço. Tinha só uma pega força, na minha mão. uma força maior ali, né? Que te conduzia e te fortalecia, né? Tinha. Porque mesmo na escuridão, né? Ele tá lá caminhando com a gente. Porque, na verdade, às vezes a gente também precisa dar passo de fé. Às vezes a gente também precisa enfrentar o medo e não deixar que o medo seja maior, Sim. né? Porque a gente às vezes olha, né? Se você estudar um pouco sobre iluminação, você pode fazer a sombra ser desse tamanhinho, você pode fazer a sombra ser desse tamanho, né? Então vai muito de como você passa a olhar para as coisas. Não é fácil mudar a visão, mas você precisa começar em algum momento. Sim, muito bonito isso, Natália. Muito legal levar essa experiência, né, que você vive para quem está nos ouvindo, Sim. né? Seja quem convive com alguém que tenha e passa essa dificuldade, seja quem vive isso na própria pele, né? Não desistir, não é fácil, mas não é para sempre. Exatamente. É pensar isso, né? Não é para sempre. Como nunca foi sempre. Sim, não é verdade? Eu penso muito nisso. Sim. Quando eu vejo, assim, em caso da minha família e tudo mais. Você não nasceu com isso. Você não tinha... Isso teve um início. Então, também vai ter um fim. Então, não pensar que isso vai ser, acabou, pronto. Não. Isso aconteceu em algum momento na sua história. Alguma coisa te levou a isso. Então, tenha perseverança, né? Tenha fé, tenha esperança. Busque ajuda, né? Não se entregue a isso, né? Não deixe que a sombra, como você disse, seja maior. Não deixe que isso seja maior que você. Acredite que você vai vencer, porque teve um início. Também vai ter um fim. Não é sempre. Né? Sim. É muito importante mesmo a gente entender que, assim, todos os dias a gente tem a chance de fazer as coisas serem diferentes, Sim. né? Por mais que você tenha um dia ruim, quando você for dormir, você entregar. Vou falar sobre a minha fé, né? Cada um tem a sua, cada um vai encontrar a sua forma de fazer isso. Mas eu, no meu caso, entrego nas mãos de Deus e peço que Deus cuide do meu sono, porque Ele continua trabalhando enquanto eu durmo. E para que eu acorde renovada no outro dia, que eu tenha energia para fazer as coisas e entender que, cara, se eu conseguir chegar até a hora de dormir é porque eu sobrevivi mais um dia. E a maior prosperidade que a gente tem é estar vivo, né? Com certeza. Então, eu vejo muito assim também. A graça de existir, né? Total. Como é bom viver, Sim. na verdade. Sim. Muito obrigada, viu, Natália? Nossa, dá vontade de ir conversando aqui, né? A gente vai contando, com certeza. Sim. Tem muita coisa boa. Obrigada por ter aceitado o convite de estar Imagina. aqui. Eu espero que chegue a muitos corações essa mensagem, né? De perseverança, de confiança, de não desistir perante as dificuldades e desafios que na vida sempre vão ter, né? A gente não pode prometer que não vai ter. Porque não é verdade. Vai ter os desafios, os obstáculos nos deixam mais fortes. Então, no próximo desafio, aquele lá de trás nos fortaleceu para passar. E na vida, tudo que nos acontece, né, tem um porquê.
né? Sim. Nunca é por acaso, eu acredito Sim. muito nisso. Ali tem um porquê e a gente tem a capacidade de viver aquele porquê. A gente não veio do nada pro nada, né? Existe um porquê de estarmos aqui e existe um sentido também. Então, persevere, né? Continue, né? Busque ajuda se você precisar. E coloca no comentário aí o que você achou do podcast de hoje. Eu agradeço muito a sua presença, Imagina. Natália. Tudo de bom, né? Obrigada. No seu caminho. Que seja muito abençoado, né? Muito sucesso também no seu empreendimento e aonde você for. Eu fico muito feliz de estar aqui. É um momento importante, né? E eu vejo que realmente há um propósito para todas as coisas, né? Assim, eu agradeço imensamente porque, em teoria, olhando para o mercado da confeitaria, eu não sou ninguém ainda, eu não tenho uma grande visibilidade, né? Mas eu acho que o que é importante é isso, né? Assim, a gente está disposto, a gente está aberto, a gente semear. E o fato de eu permanecer todos os dias também tem muito dessa questão de pensar que cada dia que eu permaneço, eu posso incentivar alguém a permanecer mais um dia, seja no que for, né? Então, essa é uma Que motivação. legal, fantástico. Obrigada, viu, De Natália? nada. E obrigado para você também que nos acompanhou. Não deixa de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar também esse vídeo para outras pessoas. Leve alegria, leve um brigadeiro com você.